Olá, boa tarde, tudo bem? Como estão vocês? Aqui estou novamente com vocês para bater um papo, falar a respeito de certas curiosidades que as pessoas têm em relação a miniaturas. A miniatura, como todo mundo sabe, realmente é algo muito legal, muito bonitinho de ver. As pessoas ficam até encantadas com a miniaturização dos objetos, das coisas, enfim. E eu, como uma pessoa que vive há muito tempo no meio da arte e principalmente fazendo também miniaturas, eu vejo a dificuldade que é para encontrar pessoas que se adequam a essa nova forma de arte, né? Que é muito difícil mesmo. Algumas nações do mundo têm pessoas que têm a sensibilidade de fazer miniaturas e muitas vezes a gente fala assim, poxa, que paciência que a pessoa tem em fazer uma miniatura, como é que pode, né? Se dedicar o tempo todo nisso, parece que é uma perda de tempo violenta, né? Mas não é não. Deixa eu só explicar uma coisa interessante. Eu, quando comecei a fazer as miniaturas, foi uma descoberta que eu fiz a respeito de mim mesmo. Principalmente porque a dificuldade de conseguir você achar determinados objetos, determinadas coisas, principalmente para o cenário de televisão e até mesmo no cinema, né? A pessoa quer fazer uma maquete e essa maquete não existe as peças, você tem que confeccioná-las feito à mão, com carinho, com dedicação, com uma habilidade assim fora do comum, né? Então, e eu quando resolvi fazer as miniaturas, após aquela história que eu contei a respeito do programa Pimba Catapimba, que ali começou a minha ideia, neste mundo da miniatura, eu me embrenhei para valer dentro disso e me dediquei a ponto de me descobrir que cada vez que eu avançava, muito mais conhecimento que eu adquiria, muito mais habilidade manual eu ia conseguindo ter. Meu cérebro começava a trabalhar de uma dimensão assim, vamos dizer, mais do que 3D, vamos pôr, sei lá, 4D, uma coisa impressionante. Eu andava na rua assim, né, nas coisas que eu via, tudo que eu andava, eu ficava prestando atenção na forma, no objeto, no detalhe, no designer, né? Tanto é que no mundo da arquitetura a gente sabe que para você conseguir fazer um projeto você tem que ter uma visão ampla da dimensão daquilo que você quer criar. E como na arquitetura, a miniatura também ela trabalha com essa visão. O Oscar Niemeyer falava que às vezes não adianta você ficar às vezes em cima de um computador num AutoCAD querendo fazer uma maquete virtual, quando na verdade o que manda é a sua mão, é a sua visão, é você fazer o traçado, né? Você passar a linha e aquela linha, para quem bate o olho consegue identificar, não, essa linha aqui, ela representa tal coisa, essa outra curva representa tal coisa, e assim vai. Então é muito interessante a visão do artista. O artista ele tem essa sensibilidade. Muitas vezes a gente pode olhar uma mancha na parede e essa mancha parece alguma coisa, né? Muita gente vai ver até bichinho, vai ver cachoeira, vai ver, sei lá, qualquer coisa. E essa visão estérea, assim, vamos dizer, dinâmica de você conseguir visualizar tudo isso, é algo que leva muito tempo para o cérebro começar a aprender. Eu não vou dizer que as pessoas são impossíveis de conseguir atingir um grau de sensibilidade na arte a ponto de fazer uma maquete. Não é impossível, a verdade é dedicação e a pessoa tem que realmente ter aquela vontade, né? E prestar atenção, olhar muito, observar, conseguir gravar. Aos pouquinhos o cérebro vai manifestando essa intenção e com o tempo a gente consegue aparecer isso na nossa cabeça, a gente consegue visualizar.
Então, para mim, me aconteceu isso. Foi muito interessante porque eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer, por exemplo, a miniatura da bateria. Antes dela, eu fiz a miniatura do helicóptero. Inclusive, ele está aqui atrás. Esse helicóptero aqui, quando eu fiz, vou até pegar ele para vocês verem. Ele está um pouquinho empoeirado aqui, porque eu deixei aqui um tempo. E eu até me esqueci dele um pouco. Mas ele, como vocês podem ver, ele é feito todo em lata. Ele é feito com arame. Ele é feito com plástico de acetato. E esse material aqui é tudo material que todos nós encontramos em qualquer lugar. É fácil de encontrar esse material. Apesar da lata, na verdade, essa lata pode ser substituída por um latão, né? O latão vende na Casa da Boia, em chapa e tudo, né? Eu digo o latão por quê? O latão, além dele preservar a questão de não enferrujar o material, ele é fácil de você soldar, é fácil de manuseá-lo, né? Esse helicóptero foi feito com lata de óleo, aquela lata lisa que todo mundo conhecia, a Sambra, né? Esse helicóptero tem nada menos que, acredito, acho que ele já está agora com quase 20 anos. É incrível, né? É um Jet Ranger. Esse aqui era um modelo que eu copiei, entre aspas, quando eu fui fazer um curso de pilotagem de helicóptero. Eu fui fazer o curso de PPH, que, para quem conhece, é piloto privado de helicóptero. E na época, quando eu iniciei essa ideia, e estava no mesmo momento do programa Pimba Catapimba, anos depois, eu resolvi fazer o helicóptero porque eu já gostava, adorava helicópteros. E naquela oportunidade, quando eu me dei de frente com as aeronaves que estavam no pátio do Helicentro, né? Eu fiquei assim, maluco, apaixonado. Só que naquela ocasião não se tinha essa condição de você ter uma foto, você poder bater a foto da aeronave, porque primeiro tinha o prefixo da aeronave e teria que ter autorização dos proprietários para que você pudesse ter aquela foto, né? E eu não tinha catálogo, não tinha nada que pudesse me dar uma informação da dimensão, né, da aeronave, o tamanho, largura, comprimento, altura, a parte interna. Então, nas horas de folga, quando eu dava uma chance de ir até o hangar, e eu tinha uma amizade com o pessoal de lá da parte seria de manutenção, né? Inclusive o administrador do Helicentro, que era o Jorge, ele falou para mim assim, não, a hora que você quiser você entra lá e vai aprender, vai vendo como é que funciona, porque não basta ser piloto, você vai ter que aprender a parte de motores, né, que faz parte do regulamento aéreo, a gente tem que conhecer sobre motores. E aí eu peguei e fui, né? Fui lá e então sempre tinha uma folguinha, eu entrava lá e dava uma olhada. E na época tinha um helicóptero lá, um Jet Ranger, inclusive muito parecido com esse aqui. E ele, na época, eu fiquei olhando, observando até então, e eu não conhecia quem era o proprietário. Depois eu vim a conhecer, e o proprietário era uma pessoa excelente, uma pessoa fora do comum, um amigo assim, que depois de alguns anos eu conheci. E ele tinha um filho que estava fazendo o curso lá também, que eu acabei conhecendo, Ulisses Plínio Ferreira. Foi um cara assim fantástico, eu conheci o Ulisses. E esse Ulisses Plínio Ferreira, ele e mais um amigo, que era um mecânico, os dois tiveram um acidente com esse helicóptero e caíram na Serra da Cantareira. Eles enroscaram na torre de transmissão de energia, pois eles estavam voando numa altitude que na época não conseguiram visualizar. Foi um momento que teve uma tempestade naquela ocasião. Eu cheguei até vê-los quando eu estava indo para Santana, e eles passaram para fazer um pouso no aeroporto lá no Campo de Marte, né? E eu até vi assim, falei, puxa, olha Ulisses, que legal, quanto tempo que eu não vejo ele, né? E naquele dia foi fatal, que eu soube que dali ele foi para Atibaia, e acho que foi na volta, eles enroscaram o trem de pouso e a aeronave foi encontrada assim, no meio da floresta lá na Serra da Cantareira.
E eles viram a cauda e conseguiram identificar que tratava-se do helicóptero do Ulisses, né? Do Ulisses Plínio Ferreira, que o pai dele, na verdade, era o proprietário, tinha ele, esse helicóptero, que era o Jet Ranger 206, e ele tinha um Enstrom. Para quem conhece sobre helicóptero, sabe que helicóptero eu estou falando. E tinha mais um avião, tinha algumas outras coisas. E, enfim, e na época, quando eu conheci, enquanto o helicóptero estava no hangar, eu comecei a olhar, observava, ficava prestando atenção na forma do helicóptero, na dimensão dele, na perspectiva, tudo, né? Aerodinâmica. E naquela ocasião, então, eu resolvi, resolvi desenhá-lo, a fim de montá-lo. Aí vocês veem como é difícil o negócio, né? Então, e nessa ocasião, quando eu estava lá, então, aí eu peguei e olhava, ficava vendo, memorizando, todo dia eu passava ali, olhava. Aí o dia que eu tive acesso a entrar dentro da cabine, eu prestava atenção dentro da cabine, o sistema, né, de navegação, tudo, prestava atenção no cíclico, controle cíclico, coletivo, os pedais anti-torque, eu ficava prestando atenção naquilo, a parte de comando eletrônico, toda a aeronave, memorizando. Aí resolvi desenhá-lo. Sentei para valer numa prancheta e comecei a desenhar o helicóptero. Mas havia uma certa dificuldade, porque eu não conseguia ter uma ideia do tamanho dele, e eu tinha que ter uma referência, uma escala de referência, né? E eu olhei uma foto que tinha de uma revista de náutica, e tinha um offshore, né? Uma lancha estava num campeonato correndo e o helicóptero vinha voando assim, né? Do lado da lancha, a lancha aqui, e o helicóptero voando, né? E naquele perfil daquela foto, eu consegui pegar a aeronave e comecei a desenhar. Calculei a proporção do homem, né, que estaria na cabine aqui, né? Que ele estava em pé, aqui atrás tinha um cinegrafista, ele estava apoiado aqui com os pés e acompanhando a lancha, né? E daquele desenho eu comecei a desenhar, aí foi desenhando todo o corpo desse helicóptero. Aí não tinha a frente dele, eu não conseguia visualizar mais. Pelo cálculo da minha visão que eu tinha daquele helicóptero que eu sempre tinha um contato, como eu não podia medir, né, não podia pegar uma trena e ficar medindo o helicóptero, os caras iam ficar, pô, o que esse rapaz está fazendo aí medindo helicóptero, né? Por mais que eu explicasse, eu acho que talvez ninguém ia entender muito, mas tudo bem. Aí eu comecei a desenhá-lo parte a parte. Esse helicóptero, se eu não me engano, ele tem 63 peças. Ele é como um carro numa funilaria. Ele tem toda a parte dele é desmontável, né? Tudo aquilo tem o sistema de dentro, poltronas, o assoalho, a parede de fogo do helicóptero, que é a parte de trás, a parte onde iria o tanque de gasolina, né? De querosene, a parte do motor, né? Sistema de refrigeração. Aí eu comecei a observar também as pás do rotor, fazer aqui a parte onde tem o sistema do rotor principal, né? Os sistemas de movimento, né? A parte aqui a cauda caiu, a hélice que estava aqui, eu tenho que soldar novamente, porque tinha caído do armário aqui, e soltou. Aqui tem a hélice da parte do rotor de cauda, e aqui dentro tem um sistema de corda que a gente fala, que é o que controla o comando aqui do motor, ele controla o giro também daqui de trás, né, do rotor de cauda. E aí eu fui desenhando e fui montando todas as peças como seria para criar esse helicóptero. Até o momento que eu consegui fazê-lo. E fui fazendo. Terminou. Numa outra ocasião, mais à frente, eu vou fazer um outro vídeo mostrando ele cru e depois ele montado. Eu tenho outra peça desmontada aí que eu vou montá-lo também como esse. E ele está ainda no corpo interno, né? Enfim, e eu fui fazendo até conseguir fazer esse helicóptero.
A minha intenção na época era poder ver se havia uma possibilidade de pôr um motor para fazer voar como aeromodelo. Só que na época o Brasil não tinha isso, era muito caro, era difícil, só tinha de aviões. E mesmo assim talvez não teria força para fazer o voo, né? O arrasto, teria que montar tudo um pouquinho maior, né? Numa escala maior. Enfim, assim nasceu essa aeronave aqui, que é a possibilidade de você conseguir desenvolver a criatividade e fazer uma maquete, fazer uma miniatura, né? Esse helicóptero aqui, como vocês estão vendo, é bem interessante. Ele realmente lembra o helicóptero verdadeiro e é a minha paixão. Eu adoro ele, ele está comigo todo esse tempo e eu não vendo, não dou, não faço nada. Não, doar até pode ser um dia, né? Que alguém fique com ele. Mas, no momento, não. No momento, ele está guardadinho aqui na minha estante e eu tenho ele com todo carinho e gosto de mostrar para os amigos para mostrar a capacidade que se tem quando você passa da imaginação para o concreto. Tudo é possível. Nunca acredite naquilo que alguém venha e fale para você. Ah, isso é impossível, você está perdendo tempo, o que você está fazendo aí? Nossa, você fica horas sentado aí fazendo isso? Não, não é bem assim não. As coisas são por insistência. Fazer isso, fazer as miniaturas ou qualquer coisa na tua vida. Esta é a minha mensagem de carinho para o fim de semana. Para vocês que estão aí me assistindo, continue vendo o meu canal e curtam as minhas publicações. Eu busco sempre trazer novidades. Às vezes eu compartilho no meu canal com parceria através do YouTube, mostrando outros documentários interessantes, além do meu canal. E continuo aqui trazendo notícias sobre o mundo da televisão e do cinema e da arte no geral. Então, para vocês, meu beijo no coração e um ótimo fim de semana que está chegando aí. Um beijo e até logo! Continue pensando na arte. A arte é a melhor forma da gente extravasar as nossas emoções. Ok? Tchau!